iter criminis é o caminho pelo qual o autor percorre para sair da cogitação, é quando ele começa a pensar no crime, quando vem o diabinho no ombro esquerdo para falar, vai lá, ele começa a pensar até o momento em que ele consuma o delito. Então, qual que é esse caminho do iter criminis? Pode jogar na tela, está lá, cogitação, preparação, execução e consumação, como eu disse para vocês. Então, o iter criminis, ele é o caminho do crime. Ele é o caminho do crime. E a cogitação é o quê? É a idealização do crime. Quando o cidadão de pouca luz pensa, cogita, idealiza o crime que ele quer praticar. E essa é uma fase impunível. Fase impunível por quê? Pois não há lesividade. Lembra do princípio da lesividade ou ofensividade? Só há crime quando houver lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Se eu penso em matar alguém, eu não ainda entrei na esfera do bem jurídico alheio, eu só pensei. Se for assim, né, parceiro, todo mundo vai ser preso. Você está lá, toma uma fechada no carro, você pensa, matar esse vagabundo. Passa um minutinho e se acalma, né, fica tranquilo. Ainda mais você, que vai estar com uma arma debaixo da perna ou na cintura, o trânsito é um perigo. Eu já fui xingado várias vezes no trânsito com arma na cintura. Tem que engolir sapo, o camarada te xinga, você fala, também te amo, e vai embora. Tem que ser, senão... E então, a idealização é isso. Você olha para o camarada, vai dar um soco nele. Pensou melhor, é crime? Claro que não. Então, é a idealização do crime, que é uma fase impunível, pois não há lesividade. Você ainda não lesionou o bem jurídico tutelado ou ainda não gerou perigo para o bem jurídico tutelado. Segunda fase é a preparação, que é a chamada instrumentalização do crime. Na tela, por favor. Então, a preparação é a instrumentalização. Ou organização. Do crime. É uma fase impunível? Sim. Vírgula, salvo se for crime autônomo. Exemplo, artigo 288 do Código Penal. Então, veja bem, a preparação, instrumentalização ou organização do crime é uma fase impunível, salvo se ela constitui elemento típico de um outro crime. O crime de organização criminosa, o crime de associação criminosa. Associação do 288, vamos pensar, 3 ou mais pessoas que se organizam, que se associam para a prática de crimes. Aí você está lá, mandado de busca, entra na casa da pessoa, tem lá 3 pessoas organizando a prática de diversos roubos a caixa eletrônico. E aí? Está lá o mapa dos bancos que eles vão atingir, toda uma estrutura, quem vai pegar a arma, quem vai dirigir, quem vai pegar as granadas, eu digo, as bombas de dinamite,
aquelas, agora fugiu o nome, né? Parece parece um salame o negócio, né? Eu já me deparei com uma granada não granada, né? Mas uma bomba, é um negócio desse tamanho, parece um salame, onde eles botam uma estrutura interna e um fio que passa por dentro. Bananas de dinamite. É uma banana de dinamite de fabricação caseira e tem aquela vermelhinha também que a gente vê em filme, né? Mas normalmente eles fabricam isso. Parece uma banana mesmo, grande, desse tamanho, um pedação de aqueles queijos, né? E eles acionam para explodir. Tudo organizado. Eles não começaram ainda, eles estão preparando os crimes de roubo. Eles vão responder pelos crimes de roubo? Não, porque para o crime de roubo, eles estão na fase de preparação. Mas veja que eles já estão executando o crime de associação criminosa. Podem ser presos em flagrante delito, porque eles estão praticando o crime de associação criminosa, que é um crime permanente, inclusive. Beleza? Então, a preparação, instrumentalização ou organização é uma fase impunível, salvo se ela não constitui elemento de um outro crime que já está sendo executado. Beleza? Por que eu falo executado? Porque na terceira etapa do intercrimes, inter é o jogo, é o time de futebol. Intercrimes é a parte da execução que o camarada já começa a praticar o crime. E a partir daí já pode haver tentativa. Tentativa só ocorre quando o cidadão dá início à prática do crime, mas não consuma por motivos alheios à sua vontade. Motivos alheios é fundamental. Por quê? Se ele desiste, nós temos lá desistência voluntária, arrependimento eficaz, que a gente vai ver no artigo 15 do Código Penal. Então veja, a execução, joga na tela, início da prática do crime. Deixa eu mudar de cor aqui para facilitar a visualização. Início da prática do crime. Beleza? Onde o autor interfere na esfera do bem jurídico alheio. O autor interfere na esfera do bem jurídico alheio. Beleza? Aqui já temos a prática do crime. É aqui que começa a prática do crime. E a consumação? Quando o tipo penal restar todo completo. Joga na tela. A consumação ocorre quando presentes todos os elementos do crime. Quando presentes todos os... Aqui ficou feio demais. Como eu vou disponibilizar esse slide para vocês? Eu sou chato com... Todos os elementos do crime. Beleza? E o exaurimento? Exaurimento, eu coloquei até em asterisco aqui, não faz parte do iter criminis, é o esgotamento do crime. Esgotamento do crime, não faz parte do iter criminis.
beleza? Não faz parte do iter criminis, é o exaurimento, o esgotamento. O crime já está consumado e depois o agente pratica uma outra conduta sobre o mesmo bem jurídico tutelado, por exemplo. E a gente vai ver quando que essa classificação que eu trouxe para vocês é importante nos crimes materiais, formais e de mera conduta. Veja bem, então a partir daqui, da execução, é que começa a prática criminosa. Salvo essa exceção que eu trouxe para vocês. Salvo se for crime autônomo. Beleza? E aonde que isso é fundamental? Nessa classificação de crimes, crimes materiais, formais e de mera conduta. Por quê? Porque no crime material, eu vou dar uma palhinha rápida no tocante a resultado, a gente vai ver resultado, só vou repetir, já vou trazer aqui porque é importante que a gente saiba. Nós temos o resultado jurídico ou normativo, que ocorre quando o bem jurídico ele é lesionado, há uma lesão ao bem jurídico ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Já o resultado naturalístico ocorre quando há uma modificação no mundo externo. No mundo externo. Você consegue ver. Homicídio é um crime material. Por quê? Porque nos crimes materiais, para que o crime se consuma, é necessário que haja o resultado naturalístico. Então nós temos como crime uma conduta e resultado naturalístico. Resultado jurídico ou resultado normativo sempre vai ocorrer. A pergunta é, sempre teremos resultado naturalístico? Não. Todo crime tem que ter resultado. A gente vai ver o esqueleto do crime. O que é fato típico? Conduta, resultado, nexo causal, que vai ligar a conduta ao resultado, e tipicidade penal. Resultado tem que ter sempre. Qual? O resultado jurídico ou normativo. O resultado naturalístico, dependendo do crime, não precisa ocorrer. Ou sequer há a previsão desse resultado naturalístico. E é aqui que a gente vai ver quando que há ou não há a necessidade do resultado naturalístico. Beleza? Então, joga na tela, por favor. Crime Opa, só um minutinho, galera. Para ficar bonito aqui, pode voltar comigo, por favor? Erro de digitação, ficou material. É material, devidamente consertado. Eu sou perfeccionista com slides. Toda hora eu estou olhando, modificando, porque eu envio para vocês o slide, não pode estar errado de jeito nenhum, consertei, vai lá. Crime material, crime formal e de mera conduta. No crime material, o que nós temos? Conduta mais resultado naturalístico. Igual a consumação. O resultado naturalístico, ele é imprescindível para a consumação. Exemplo, homicídio, furto, roubo. Beleza? Então nós temos no crime material, o tipo penal ele vai descrever uma conduta e um resultado naturalístico que deve ocorrer. A morte do agente, a subtração do patrimônio com ou sem violência, furto ou roubo. Então, no crime material, o resultado naturalístico é imprescindível para a consumação. Não há consumação se não houver resultado naturalístico. E no crime formal, nós temos conduta. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Conduta
E dentro da conduta, nós já temos resultado jurídico, mais consumação. Mais resultado naturalístico. Que não precisa ocorrer. Que não precisa ocorrer para que o crime se consuma. Veja, a consumação está aqui. E nesse, a consumação está aqui. Tanto que o crime formal é chamado de crime de resultado cortado, porque o resultado jurídico ou normativo ocorre sem a necessidade de ocorrer o naturalístico. Partimos o resultado ao meio. Crime de resultado cortado, resultado jurídico ou normativo ocorre junto com a conduta, havendo já a consumação, e o resultado naturalístico pode ou não ocorrer. Tanto que o crime formal é conhecido como crime de resultado cortado ou de consumação antecipada, porque ele se consuma antes do resultado naturalístico. Fácil. Na tela, então, o crime se dá com a conduta, independentemente do resultado naturalístico. Exemplo: extorsão mediante sequestro do Código Penal. Você precisa pagar o sequestro para consumar o delito? Não. Ele se consuma no momento em que o autor arrebata a vítima para fins de resgate. Não precisa nem ligar para pedir resgate. Não precisa para consumar o delito, não. Arrebatou a vítima, botou no carro com a finalidade de resgate, está consumado o delito. Porque o resultado naturalístico, o resultado jurídico já ocorreu. Já houve o início da execução do sequestro com a finalidade de adquirir vantagem indevida, que é a extorsão mediante sequestro. Show de bola, maravilha. E o crime de mera conduta? Nós temos uma mera conduta, e o tipo penal sequer prevê um resultado naturalístico. Joga na tela. Nós temos conduta, mesma coisa. Resultado jurídico, mais consumação, e, espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Não há resultado naturalístico. Beleza? Exemplos. Invasão de domicílio do Código Penal. Não há resultado naturalístico. Sequer há resultado naturalístico. O camarada invadiu tua casa, você fala, sai, ele, não, acabou. Acabou. Beleza? Show de bola, muito fácil, maravilha. Seguimos adiante agora para a nossa teoria do crime e trazendo aqui já prontinho para vocês, colorido, o esqueleto do crime. Na tela, por favor. É isso que nós temos quando tratamos de crime. Crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro de fato típico, quais são os elementos? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade penal. Ilicitude, quais são as causas excludentes da ilicitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal,
e exercício regular do direito. E culpabilidade, quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e estrito cumprimento do dever legal. Aí, meus amigos, o que eu digo a vocês? Que o Código Penal, o direito penal, adota a teoria tripartite. Teoria tripartite, onde nós temos como elementos do crime, do conceito analítico de crime, tanto o fato típico, ilicitude e culpabilidade. O que a teoria bipartite fala e praticamente não é mais adotada? Mirabete, não, Damásio, a galera de São Paulo que tinha a teoria bipartite em sua doutrina, o que falava? Que crime é fato típico e ilícito, só. Culpabilidade é o quê? É um pressuposto de aplicação penal. É um pressuposto de aplicação da pena. O que prevalece amplamente, mas é amplamente, a ponto de cair em prova de múltipla escolha e você marcar sem pena. É a teoria tripartite. Crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. A culpabilidade está dentro do elemento do crime, está dentro do conceito analítico de crime. Se o fato não for culpável, não há crime. Não há crime. Para a teoria bipartite, há crime, mas a pena não pode ser imposta ao sujeito. Pegaram a diferença? Então, para a teoria tripartite, se nós tivermos fato típico, beleza, ilicitude, né? Se não estiver presente qualquer das excludentes da ilicitude, porém, o cidadão for inimputável, para a teoria bipartite, temos crime, mas a pena não poderá ser imposta. Para a teoria tripartite, não há crime, não é crime, não é crime. Aquele fato que a pessoa praticou não é crime. Show de bola, muito fácil, tranquilo, pode voltar na tela, por favor. A gente vai ver cada um desses elementos separadamente, e é importantíssimo que vocês tenham todo esse conhecimento que a gente vai, na verdade tudo que a gente está falando aqui é importantíssimo, mas isso cai bastante, beleza, galera? Então vamos começar com conduta, passar para o resultado, nexo causal, tipicidade penal, as excludentes da ilicitude e, por fim, falar dos elementos da culpabilidade. Começaremos com a conduta. O que é conduta? Nós tivemos aí, ao longo dos anos, desde o iniciozinho, lá de 1906 especificamente, algumas teorias que traziam o conceito de conduta. A teoria cai? Cai. Nós já tivemos questões no CFO de Minas cobrando teoria da parte geral. Qual teoria que caiu já, salvo engano, 2014 ou 15, que a gente vai tratar também aqui? As teorias da relação entre fato típico e ilicitude. Teoria da indiciariedade e por aí vai. Então, a gente vai trazer algumas teorias aqui para vocês, para ficar no caderno, vocês têm que saber, se cair, vocês vão acertar. Show de bola? Então, no tocante à conduta, nós temos algumas teorias que vão trazer o quê? O conceito de conduta. O que é conduta para a teoria causalista? Causalista de, botar o bacana aqui, o nome da galera é importante. Opa, peraí. Franz von Liszt. Franz von Liszt, o que ele trazia? Como conduta, ele trazia como conceito de conduta, movimento corpóreo voluntário, causador de um resultado.
causador de uma modificação no mundo exterior. Agora veja, essa expressão movimento corpóreo, o que você pensa em movimento corpóreo? Ó, movimentando, estou me movimentando. Quando eu falo movimento corpóreo, eu pressuponho que conduta se dá apenas com uma ação. E os crimes omissivos, onde, parado do jeito que eu estou aqui, eu sou capaz de praticar um crime omissivo. Imagina só, nosso amigo cameraman, que está aqui agora, passando toda essa imagem perfeita para vocês, começa a engasgar, começa a estribuchar, começa a ter convulsão. Eu olho para ele e falo, não, está acabando a aula, daqui a pouquinho eu vou ir. E o cara morre. Não vai morrer não, né, fera? O cara é gente boa. E aí? Eu estou parado, praticando o crime. A crítica à teoria causalista é essa. Porque trazia o quê? Movimento. Joga na tela. O que nós tínhamos aqui para a teoria causalista? Movimento corpóreo. Movimento corpóreo, onde pressupõe uma ação. Movimento esse voluntário, causador de uma modificação no mundo exterior. Beleza? Então essa era a crítica. Teoria causalista, obviamente, não se adota mais. Teoria neocantista. Neocantista vai falar o quê? Ao contrário da causalista, e faz a modificação importantíssima que se perpetua até hoje, ao invés de movimento corpóreo, o que nós temos? Comportamento humano voluntário. Porque veja bem, eu estou aqui parado. Eu estou me comportando. Comportamento humano. Eu sou humano, até onde eu sei. Estou me comportando de forma omissiva. Aí o cameraman cai ali, começa a babar, se trebuchar, e eu parado olhando para ele e falo, ô fera, aguenta aí, daqui a pouquinho eu vou ir. E o cara morre. Eu pratico, através de uma omissão, o crime de omissão de socorro. Então aqui passamos a ter uma modificação que se perpetua até hoje, como conceito de conduta, não mais movimento corpóreo que pressupõe ação, mas sim comportamento humano voluntário. Pode jogar na tela, por favor. Nós temos, portanto, comportamento humano. Voluntário. Aqui já temos ação ou omissão. Show? Comportamento humano voluntário, causador de um resultado. Beleza? Então, a importância da modificação, deixa eu jogar um highlight aqui, comportamento, comportamento humano. E veja aqui, movimento corpóreo. Maravilha? Show de bola. O voluntário se mantém. Agora, a teoria finalista, ela vai trazer alguns elementos a mais. Mantém a ideia do comportamento humano, então vamos aqui direto. Comportamento humano. Comportamento humano voluntário.
psiquicamente dirigido a um fim. Psiquicamente dirigido a um fim. Quem defende a teoria finalista, que para o Código Penal é essa a teoria adotada, nosso grande Hans Welzel. Se escreve Welzel, mas se fala Welzel. E é a teoria adotada no Código Penal, pelo Código Penal. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Valeu!